Então, bom dia, pessoal. Nós estamos dando início a mais uma aula online, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos visualizando, estudando antes de entrar no período da quarentena, certo? A partir de agora não será mais revisão, será conteúdos novos, mas que é necessário a gente relembrar, né? Os conteúdos já estudados. Nós iremos utilizar alguns termos nesses próximos conteúdos que já havíamos estudado antes, certo? Então vamos lá, todos tenhamos um bom dia e um ótimo conhecimento. Então, aqui é a aula de geografia para os oitavo A e o oitavo B, e o conteúdo é sobre as dinâmicas populacionais, certo? A professora Rosalia e o nosso município aqui em Rio Largo. Então, o nosso conteúdo vai falar sobre a questão de como foi formado, de como se deu início, né, das características da nossa população, desde lá do início até ultimamente. Então, as dinâmicas populacionais. Apesar de os territórios americanos já estarem ocupados por povos nativos, desculpem, viu, gente, esse errinho aqui, mas é por povos nativos. A chegada dos europeus ao Novo Mundo desencadeou uma série de deslocamentos populacionais para a consolidação da sua colonização. Então, gente, os territórios americanos, eles já estavam sendo habitados pelos nativos, né? Nós sabemos disso, que quando aqui chegaram os europeus, já existiam quem? Os índios, nossos indígenas, né? Aquelas pessoas nativas, certo? Então, chegaram os europeus ao Novo Mundo. Quando a gente estudou lá a questão da divisão do mundo por diversas características e observações, nós tínhamos a divisão do mundo em Novo Mundo, Novíssimo Mundo e o Velho Mundo. E sabemos que o Brasil, ele faz parte do Novo Mundo, certo? Então, não faz parte nem do Velho, nem do Novíssimo, mas sim do Novo Mundo. Então, quando os europeus chegaram aqui, houveram uma série de deslocamentos de pessoas para o nosso território, certo? Para ver a colonização do Brasil. Aqui nós temos uma imagem, certo? Um mapinha, que ele também está presente no livro de vocês. Todo esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui está presente no livro 2 de vocês. Então, vocês também podem estudar por lá, acompanhar o nosso conteúdo por lá também, certo? Então, nós temos aqui um mapa dos movimentos migratórios no século XVI ao início do século XX, certo? Então, podemos ver, ó, que aqui está o território brasileiro, e nesse período, certo? Quem foi que chegou principalmente aqui em nosso território? Foram os europeus, que está representado aqui no mapa pela corzinha, as setinhas de cor azul, certo? Então, muitos movimentos migratórios ocorreram nesse período, certo? Da Europa para o nosso território. Vamos falar mais aqui do Brasil, porque é o que a gente está estudando. Mas existiram outras formas de movimentos migratórios em todo o mundo, né? Que vocês estão vendo aqui. Mas vamos nos remeter ao Brasil. E essa migração se deu principalmente pelo quê? A gente também já tem estudado na sala de aula a questão da migração por meio do oceano, né? Eles chegaram ao nosso território auxiliados de navios e barcos, tá certo? Então, por isso que diz uma migração oceânica. Aqui no território brasileiro, a gente também vê falar sobre a migração continental, ó, aqui na setinha verde. Então, foi uma migração que ocorreu dentro do continente da América do Sul, mais precisamente no território brasileiro para outros países vizinhos, certo? Então, vamos lá. Então, os principais fluxos migratórios no Brasil. A vinda dos povos estrangeiros para o território brasileiro
pode ser dividida em 3 grandes ciclos históricos. Então, a gente vai ver aqui no contexto da nossa aula que os povos estrangeiros vieram para o Brasil em 3 grandes momentos históricos e que estavam diretamente ligados com a economia, certo? Então, eles vinham para aqui de uma forma o quê? Mais de gerar lucros, procurar meios econômicos aqui em nosso território, certo? Os habitantes originais e os colonizadores é uma das formas, né? Um dos ciclos que aconteceram de fluxos migratórios aqui no Brasil. Depois veio a vinda dos escravizados e a colonização europeia e os fluxos migratórios internos. Então, são esses 3 aqui, grandes ciclos históricos, né? E migratórios no nosso território brasileiro. O primeiro são os habitantes originais e os colonizadores. Então, o primeiro grande ciclo migratório se relaciona com a chegada dos portugueses e com a necessidade da ocupação do territorial como meio de estabelecer e consolidar a relação entre a colônia e a metrópole. Então, quem chegou aqui no nosso território brasileiro? Os portugueses. E eles o quê? Mantiveram as relações com as pessoas que aqui já estavam, no caso os indígenas, né? Os nossos nativos. E essa relação ela tem como objetivo manter o quê? Uma ligação entre a colônia recém-descoberta, que no caso é o Brasil, e a metrópole, que também é o quê? Que estão lá da Europa, certo? Os portugueses, eles queriam manter essa relação. Então, aqui nós temos uma imagem que tem uma bem semelhante no livro de vocês, no livro 2, mostrando um momento em que chegaram os europeus, como eu falei para vocês, em meio a barcos, navios, aqueles mais rudimentares, né, por conta da época. Então, eles chegaram dessa forma, e aqui já existia, sim, no Brasil, os nossos nativos, os indígenas, tá bom? Então, houve o primeiro contato nesse momento aqui, por meio da chegada dos europeus via oceânica, pelos oceanos, certo? Então, eles chegaram pelas áreas litorâneas brasileiras e foram aquelas que foram primeiramente colonizadas e povoadas, né? Ali eles se localizaram, construíram suas primeiras casas e foram explorando todo o território a partir do nosso Nordeste, por exemplo, de algumas áreas litorâneas brasileiras. Houveram incursões em direção ao interior. O que são incursões? São movimentos, né? Movimentos de conhecer. Eles foram explorando em direção ao interior do território brasileiro. Eles chegaram pelas áreas litorâneas, mas com o decorrer do tempo eles foram fazendo movimentos, foram fazendo andanças, né? Em busca de novas áreas para serem povoadas no Brasil e foram entrando pelo nosso território. E também existia sempre essa ligação aqui, a metrópole para a colônia, certo? Sempre vinha coisas da metrópole, pessoas da metrópolis, a metrópole, que no caso aqui, Portugal, vinham para a colônia Brasil para explorar, certo? Nossa colônia foi características de exploração. Então, nossos recursos foram explorados pelas pessoas que vinham da metrópole, certo? Então, o segundo momento, o segundo grande fluxo migratório foi a questão caracterizada pela migração forçada da mão de obra africana, empregada nos engenhos e em outros tipos de cultura agrícolas no território brasileiro. Então, o segundo momento foi a vinda dos escravizados, né? A vinda dos negros que foram escravos, certo? Então, esses negros, eles não vinham para o Brasil porque queriam. Eles vinham mandados pelos colonizadores europeus para fazer o quê? Trabalhar aqui na colônia Brasil, certo? Trabalhar, gerar dinheiro para a grande metrópole, certo? Muitas coisas, muitas especiarias,
né, o nosso pau-brasil, tudo isso foi explorado aqui e mandado para a metrópole, né, aquela que colonizou o Brasil. Então, nós temos aqui um mapinha, também tem no livro de vocês um semelhante. Esse não está bem claro, mas no livrinho de vocês e na explicação eu vou falar. Então, vocês podem ver que o maior fluxo, isso aqui foi um fluxo dos negros, certo? Os escravizados. Então, vocês podem ver que a maior quantidade dos negros escravizados que vieram da África, eles vieram para o Brasil, certo? Então, foi nesse momento aqui, também não está mostrando bem aqui na legenda, mas tem na legenda de vocês, que cerca de 8 milhões, né, negros vieram de lá da África para o Brasil para serem escravizados e trabalhar nas lavouras, certo? Vocês podem ver que não teve uma grande quantidade nesse momento aqui, por exemplo, da África para os Estados Unidos. Teve já uma quantidade para a América Central. E a maior quantidade realmente foi para o Brasil nesse período. O maior número de negros. Então, no Nordeste, esses negros iam trabalhar onde? Nos engenhos de açúcar. Então, na plantação da cana-de-açúcar, nos engenhos, todos eram mantidos pelo trabalho dos negros africanos escravizados. Outros foram para Minas Gerais, trabalhar no ciclo do ouro. Então, nesse momento aqui, foi muito explorado o ouro, o mineral ouro, certo? E então foram trabalhar lá. Não, primeiramente foi no Nordeste, depois eles foram para essas outras regiões. Depois veio o Sudeste para o ciclo do café. Então, nós sabemos que o café, por muito tempo, ele foi a base da economia brasileira, juntamente com o açúcar. Então, os negros também foram para o Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, para trabalhar nas lavouras de café. Então, nós temos um gráficozinho aqui que também tem um semelhante no livro de vocês, mostrando a questão das pessoas que vieram aqui para o Brasil. Então, vieram grande quantidade de italianos, uma grande quantidade de portugueses, diversos as outras regiões, viu? Os outros países que não citaram aqui, juntaram todos nessa nomenclatura aqui, diversos. Depois temos os espanhóis, os alemães, os japoneses e os russos, certo? Então, isso aqui é uma estatística da entrada de imigrantes no Brasil entre 1870 a 1953. Então, foram cerca de 4 milhões de novos brasileiros. Ok? O terceiro fluxo migratório brasileiro é caracterizado pela vinda dos imigrantes europeus e asiáticos durante o fim do século XIX e o século XX. Estão na lista os italianos, os espanhóis, os alemães, os japoneses e os russos. Então, nós tivemos primeiro a vinda dos negros africanos, né? Também trouxeram os europeus, os outros que não eram, vamos dizer assim, de uma patente maior, né? Eles também vieram trabalhar aqui e também trouxeram os asiáticos. Nós temos os italianos, os espanhóis e os japoneses também estão aqui, que entram na lista dos asiáticos, né? Japoneses e russos estão no grupo dos asiáticos. Todo esse pessoal aí chegou no nosso território brasileiro como imigrantes, principalmente para trabalhar nas lavouras, gerar lucro. Então, nós temos aqui uma imagem da cidade de Blumenau, certo? Que é uma cidade que tem as suas construções. Não sei se alguns dos alunos já foram, né? Mas as suas construções, elas são de características alemãs. Por quê? Porque foi uma cidade em que existia muito a presença dos alemães nessa época, certo? Naquela época lá da imigração. Então, existe muita característica dos monumentos alemães lá, né? Então, olha só como é bem diferente do que a gente observa, por exemplo, aqui no Nordeste.
Blumenau, em Santa Catarina. Então, é caracterizada pela europeização das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Então, essas três regiões aqui são aquelas que têm mais características europeias, né? O primeiro fluxo europeu foi aquelas pessoas, o primeiro fluxo de imigrantes foi aqueles que vieram depois dos negros, foram os europeus, e o segundo fluxo foram os asiáticos, ok? Então, primeiro vieram os negros, africanos, depois nós tivemos o quê? O fluxo dos europeus para o Brasil, e depois nós tivemos os fluxos dos asiáticos. O período das guerras mundiais e a saturação da mão de obra fez com que o quê, gente? Não fosse mais tão necessário haver tanto esse fluxo aqui de pessoas vindas da Europa e da Ásia. Lembrando que o fluxo dos negros africanos, ele diminuiu por conta da questão da abolição da escravatura aqui no Brasil, em 1888, certo? Então, a partir daí, diminuiu a questão dos negros vindo para o Brasil, devido à abolição da escravatura. E depois vieram esses fluxos aqui citados. Então, esse período desses dois fluxos aqui, ele só diminuiu no período das guerras mundiais, né? Você sabe que é utilizado muitas pessoas, muitos soldados nessas guerras. Então, não houve mais tanto esse fluxo aqui para o Brasil. Então, nós temos aí duas imagens emblemáticas. A primeira mostrando os negros africanos trabalhando aqui no Brasil, né? Por meio da escravidão. E nós temos a outra imagem mostrando a questão dos asiáticos, certo? Os asiáticos trabalhando nas nossas lavouras. Então, a última forma de fluxo migratório foi os fluxos migratórios internos, que é caracterizado, além dos processos internacionais, os fluxos ocorrem também em escala nacional e regional, dentro do próprio território brasileiro, em movimentos internos de deslocamentos, certo? Então, esse fluxo migratório, ele ocorre dentro do território brasileiro, certo? Então, geralmente, sai de uma região para outra. Com certeza, muitos alunos conhecem, pessoas que saíram da região norte e foram para outras regiões em busca, por exemplo, de emprego, de uma qualidade de vida melhor. Então, esse é um fluxo interno, um fluxo migratório. Você está se movimentando, você está se deslocando dentro do território do Brasil. Durante as décadas de 1950 a 1970, esse processo foi, como é que eu posso dizer? Motivado pela industrialização e a urbanização. Então, nesse momento aqui, as pessoas iam em busca de quê? De emprego nas indústrias e, consequentemente, elas urbanizavam aquelas áreas que elas estavam indo. Entre 1970 e 1990, acentua-se o processo de povoação do interior do Brasil, sendo, aqui é maior não, viu gente, é maior, desculpa. Sendo a maior característica dos fluxos migratórios desse período o movimento de pessoas da região sul para centro-oeste. Então, nesse momento aqui, era um momento de povoar o Brasil. Então, outras regiões deveriam ter um maior número de população, um maior número de pessoas vivendo. Então, como a região sul já era bastante povoada, várias saíram da região sul e foram para a região centro-oeste, certo? Para povoar essa área. Em 1990, o fluxo como reflexo da desconcentração industrial, sendo assim, os fluxos tiveram como destinos as áreas mais competitivas do interior e aos centros regionais. Então, a partir de 1990, os fluxos migratórios internos, eles tiveram como principal motivo o quê? A desconcentração industrial. Então, as indústrias, elas saíram dos grandes centros industriais, dos grandes centros regionais e buscaram o quê? Centros, locais mais do interior, certo? Então, se uma indústria ela sai do centro regional, numa parte que tem maior destaque, e vai para outra área com menos destaque, o que é que vai acontecer? Um movimento de pessoas. Eu vou ter que sair daquela área mais
mais central e vou ter que ir para outra área onde aquelas indústrias estão se localizando agora, em busca de novos empregos, certo? Então, existe um movimento, né, para áreas mais competitivas, ok? Então, para finalizar, nós temos aqui uma imagem mostrando, comparando, né, os fluxos migratórios entre algumas décadas, onde aqui no primeiro está mostrando o fluxo migratório de entre 1950 e 1960, que sai geralmente do Nordeste, né, para as outras regiões, e nós sabemos que a maioria dos nordestinos saíram nesse momento aqui em busca de emprego nas outras regiões, principalmente a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, esse movimento aqui. Nós temos outro movimento entre 1960 e 1970, né, que continua saindo do Nordeste em busca de região Sul-Sudeste, mas também nós vemos o quê? O movimento da região Sul para Centro-Oeste e da Nordeste para o Norte. Tudo isso com o intuito de o quê? Povoar as outras regiões. E entre as décadas de 1970 e 1980, esse fluxo o quê? Aumentou, né? Vocês podem ver que da região do Nordeste para a Sudeste continua praticamente a mesma quantidade, mas o fluxo entre a Sudeste para a Sudeste, né, a Centro-Oeste para a região Norte, ó, ela aumentou, certo? Então, podemos ver que são 3 momentos distintos dos fluxos migratórios que ocorreram aqui no nosso território brasileiro, ok? Então, é isso aí. Nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.